Capítulo 8. Às 5 da tarde, as duas moças se retiraram para mudar de traje, e, às 6:30, Elizabeth foi chamada para o jantar. As perguntas solícitas que então se multiplicaram, e entre as quais teve o prazer de observar o alto grau de interesse do Sr. Bingley, não pôde dar respostas encorajadoras. Jane não estava melhor. As irmãs, ao ouvirem tal afirmativa, repetiram 3 ou 4 vezes o quanto lamentavam, o quão terrível era sofrer com um resfriado e o quanto detestavam ficar doentes. Depois não pensaram mais no assunto. E sua indiferença em relação a Jane quando não estavam diante dela devolveu a Elizabeth o prazer de toda a sua antipatia inicial. O irmão das moças era, na verdade, o único do grupo para quem ela podia olhar com alguma satisfação. Sua preocupação com Jane era evidente e as atenções para com ela mesma bastante agradáveis, impedindo que se sentisse tão intrusa como acreditava estar sendo considerada pelos outros. Ninguém além dele lhe deu muita atenção. A senhorita Bingley concentrava-se no Sr. Darcy e sua irmã apenas um pouco menos. Quanto ao Sr. Hurst, ao lado de quem Elizabeth estava sentada, era um homem indolente, que vivia apenas para comer, beber e jogar cartas e que, ao descobrir que ela preferia um prato simples a um elaborado ensopado, nada mais encontrou para lhe dizer. Quando o jantar chegou ao fim, Elizabeth voltou no mesmo instante para perto de Jane, e a senhorita Bingley começou a criticá-la tão logo ela saiu da sala. Suas maneiras foram acusadas de ser realmente péssimas, um misto de orgulho e impertinência. Ela não tinha assuntos de conversa, nem estilo, nem beleza. A senhora Hurst achava o mesmo e acrescentou. Em resumo, não há nada que a recomende, exceto o fato de ser uma excelente andarilha. Nunca me esquecerei de sua aparência hoje pela manhã. Ela sem dúvida parecia quase selvagem. Parecia mesmo, Louisa. Mal consegui me conter. Que coisa mais sem sentido ter vindo. Que necessidade tinha ela de sair saltitando pelo campo porque a irmã se resfriou? E o cabelo, tão despenteado, tão mal arrumado. É mesmo. E a anágua, espero que tenham visto a anágua, uns 15 centímetros cobertos de lama, tenho certeza absoluta. E a saia do vestido, puxada para baixo para esconder a sujeira, não dava conta do recado. Sua descrição pode ser muito exata, Louisa, disse Bingley mas tudo isso me passou despercebido. Achei que a senhorita Elizabeth Bennet parecia muito bem quando entrou na sala hoje pela manhã. Mal me dei conta da anágua suja. O senhor observou, Sr. Darcy, tenho certeza, disse a senhorita Bingley. E estou inclinada a pensar que não gostaria de ver a sua irmã fazer semelhante papel. Claro que não. Caminhar 3 milhas, ou 4, ou 5, ou quantas forem, com lama pelos tornozelos, e sozinha, completamente sozinha. O que ela pretende com isso? A mim parece demonstrar uma abominável espécie de presunçosa independência, uma indiferença ao decoro bem típica do campo. Demonstra um afeto pela irmã que é muito agradável, disse Bingley. Receio, Sr. Darcy, observou a senhorita Bingley num quase sussurro que essa aventura tenha afetado bastante sua admiração pelos belos olhos. Nem um pouco, foi a resposta. Eles brilhavam mais devido ao exercício. Uma curta pausa seguiu-se a essa declaração e a senhora Hurst recomeçou. Tenho uma enorme consideração pela senhorita Jane Bennet, ela é sem dúvida um amor de moça e eu desejaria de todo o coração que tivesse muita sorte. Mas com pais como aqueles e parentes tão mal situados, receio que não tenha muitas oportunidades. Acho que ouvi você dizer que o tio delas é advogado em Meryton. E há outro, que vive em algum lugar perto de Sheepshead. Isso é essencial, acrescentou a irmã, e ambas riram a mais não poder. Se elas tivessem tios em número suficiente para lotar Sheepshead, exclamou Bingley isso não as tornaria de modo algum menos agradáveis. Mas com muita lógica reduziria suas chances de se casarem com homens de alguma posição social, retrucou Darcy. A essa observação Bingley não deu resposta,
mas suas irmãs concordaram encantadas e se divertiram por algum tempo às custas dos parentes vulgares de sua caríssima amiga. Num gesto de renovada ternura, entretanto, ao deixar a sala de refeições voltaram ao quarto onde estava Jane e lhe fizeram companhia até serem chamadas para o café. Ela estava ainda muito fraca, e Elizabeth não quis de maneira alguma deixá-la, até bem mais tarde, quando teve a alegria de vê-la adormecer e quando lhe pareceu mais adequada do que agradável a ideia de que deveria descer. Ao entrar na sala de estar encontrou todo o grupo entretido num jogo de lu, e foi imediatamente convidada a se juntar a eles, mas, suspeitando que fizessem apostas altas, recusou e, usando a irmã como desculpa, disse que se distrairia com um livro. No pouco tempo de que dispunha para estar ali. O Sr. Hurst olhou-a com perplexidade. Prefere ler a jogar? Disse ele. Isto é um tanto inusitado. A senhorita Elizabeth Bennet, disse a senhorita Bingley, despreza as cartas. Ela é uma grande leitora e nada mais lhe dá prazer. Não mereço nem tal elogio nem tal censura, exclamou Elizabeth. Não sou uma grande leitora e muitas coisas me dão prazer. Tenho certeza de que cuidar de sua irmã lhe dá prazer, disse Bingley que espero seja em breve ainda maior, por vê-la restabelecida. Elizabeth agradeceu de coração e andou em direção à mesa onde havia alguns livros. Ele de imediato se ofereceu para ir buscar outros. Todos os que havia em sua biblioteca. E eu gostaria que minha coleção fosse maior, para seu proveito e meu próprio crédito, mas sou um preguiçoso e penso que, mesmo não tendo muitos, tenho mais do que já abri. Elizabeth garantiu-lhe que ficaria perfeitamente satisfeita com os que havia na sala. Surpreende-me, disse a senhorita Bingley, que meu pai nos tenha deixado uma coleção de livros tão pequena. Que encantadora biblioteca o senhor tem em Pemberley, Sr. Darcy. Tem que ser boa, respondeu ele. É obra de muitas gerações. E o senhor também acrescentou muita coisa, já que está sempre comprando livros. É incompreensível que se negligencie uma biblioteca familiar nos dias em que vivemos. Negligenciar. Estou certa de que o senhor não negligencia coisa alguma capaz de aprimorar a beleza daquele nobre lugar. Charles, quando você construir a sua casa, espero que tenha metade do encanto de Pemberley. Também espero. Mas eu, na verdade, o aconselharia a comprar algo naquelas redondezas e tomar Pemberley como modelo. Não há melhor condado na Inglaterra do que Derbyshire. Com toda certeza. Comprarei a própria Pemberley se Darcy a vender. Estou falando de coisas possíveis, Charles. Palavra de honra, Caroline, acho mais possível obter Pemberley pela compra do que pela imitação. Elizabeth estava tão entretida com o que era dito que muito pouca atenção lhe restava para dar ao livro e logo, deixando-o de lado, dirigiu-se para perto da mesa de jogos e parou entre o Sr. Bingley e sua irmã mais velha, para observar o jogo. A senhorita Darcy cresceu muito desde a primavera? Perguntou a senhorita Bingley. Ficará tão alta quanto eu? Acho que sim. Ela tem agora a altura da senhorita Elizabeth Bennet, ou talvez um pouco mais. Como eu gostaria de vê-la de novo. Nunca encontrei alguém que me encantasse tanto. Que comportamento, que modos. E tão prendada para a idade. Seu desempenho ao piano é sublime. Fico impressionado, disse Bingley, com a paciência que têm as jovens para se tornarem tão prendadas como são todas. Todas as jovens são prendadas? O que é isso, meu caro Charles? É, todas sim, eu acho. Todas elas pintam mesas, forram biombos e tecem bolsas. Não conheço nenhuma que não saiba fazer tudo isso e tenho certeza de que nunca ouvi uma moça ser mencionada pela primeira vez sem ser informado de que era muito prendada. Sua lista das habilidades mais comuns, disse Darcy, é bem verdadeira. A palavra prendada tem sido aplicada a mais de uma mulher que só a merece por saber tecer uma bolsa ou forrar um biombo. Mas estou longe de concordar com você quanto à sua opinião sobre as senhoras em geral. Não posso me vangloriar de conhecer mais do que meia dúzia, entre todas as minhas relações, que sejam realmente prendadas.
Nem eu, com certeza, disse a senhorita Bingley. Sendo assim, observou Elizabeth traço, devem ser muitas as suas exigências para que considere uma mulher prendada. Sim, são muitas as exigências. Oh! Sem dúvida, exclamou sua fiel colaboradora, ninguém pode ser considerado realmente prendado se não superar em muito o que se encontra na maioria. Uma mulher deve ser profunda conhecedora de música, canto, desenho, dança e línguas modernas para merecer tal adjetivo. E, além de tais dotes, deve possuir algo mais em suas atitudes e modo de andar, no som de sua voz, em seu vocabulário e no modo como se expressa, ou o termo seria apenas parcialmente merecido. Tudo isso ela deve possuir, acrescentou Darcy traço, e a tudo isso ela deve ainda somar algo mais substancial, com o aperfeiçoamento do intelecto através de muita leitura. Já não me surpreende mais que o senhor conheça apenas 6 mulheres prendadas. Agora me pergunto se realmente conhece alguma. Traço será a senhorita tão severa em relação a seu próprio sexo a ponto de duvidar da possibilidade de tudo isso? Nunca vi uma mulher assim. Nunca vi tanta habilidade, bom gosto, determinação e elegância juntas, como descreveu. Tanto a senhora Hurst quanto a senhorita Bingley protestaram contra a injustiça de sua dúvida implícita e afirmavam ambas que conheciam muitas mulheres que corresponderiam àquela descrição quando o senhor Hurst chamou-as à ordem, com queixas amargas pela sua desatenção para com o que importava. Cessando então toda a conversa, Elizabeth deixou a sala pouco depois. Elizabeth Bennet, disse a senhorita Bingley, quando a porta se fechou atrás dela, é uma dessas jovens que tentam se valorizar perante o outro sexo desacreditando o seu próprio. E é bem provável que, com muitos homens, isso funcione. Mas, na minha opinião, esse é um expediente mesquinho, um recurso muito baixo. Sem dúvida, retrucou Darcy, a quem a observação era especialmente dirigida, a baixeza em todos os artifícios que as senhoras se prestam a usar tendo como meta a sedução. Tudo que beira a astúcia é desprezível. A senhorita Bingley não ficou assim tão satisfeita com a resposta a ponto de levar adiante o assunto. Elizabeth voltou à companhia deles apenas para dizer que Jane estava pior e que não poderia deixá-la sozinha. Bingley insistiu para que mandassem buscar imediatamente o Sr. Jones, enquanto suas irmãs, convencidas de que nenhuma ajuda profissional do campo poderia ter qualquer utilidade, recomendaram que se despachasse um mensageiro à capital para trazer um dos mais eminentes médicos. Tal sugestão ela não quis aceitar, mas não descartou a ideia do irmão das moças e ficou acertado que iriam buscar o Sr. Jones cedo pela manhã, se a senhorita Bennet não estivesse francamente melhor. Bingley estava bastante perturbado, suas irmãs declararam-se desoladas. Elas, entretanto, procuraram compensar seu infortúnio com duetos após a ceia, enquanto ele não encontrou melhor consolo para sua inquietação do que dar à governanta instruções para que todos os cuidados fossem prestados à jovem doente e sua irmã. Jogo de cartas a dinheiro, com número variável de participantes. Nota do tradutor. Capítulo 9. Elizabeth passou a maior parte da noite no quarto da irmã e, pela manhã, teve o prazer de poder dar uma resposta satisfatória às perguntas que recebeu logo cedo do Sr. Bennet através de uma criada e, algum tempo depois, as 2 elegantes damas que serviam suas irmãs. Apesar da melhora, contudo, ela pediu que levassem um bilhete a Longbourn, manifestando o desejo de que a mãe fosse ver Jane e desse sua própria opinião a respeito de seu estado. O bilhete foi imediatamente despachado e as providências também não tardaram. A senhora Bennet, acompanhada das 2 filhas menores, chegou a Netherfield pouco depois do almoço da família. Tivesse encontrado Jane em perigo aparente, a senhora Bennet teria ficado muito abatida, mas, satisfeita por constatar que a situação não era alarmante, não desejou que a moça se recuperasse de imediato, pois seu restabelecimento com certeza tiraria de Netherfield. Não deu ouvidos, portanto, à proposta da filha para que fosse levada para casa, também o farmacêutico, que chegou quase ao mesmo tempo, não achou aconselhável. Depois de passar algum tempo ao lado de Jane,
A mãe e 3 das filhas aceitaram o convite da senhorita Bingley para se juntarem a ela na sala do café. Bingley foi então ao seu encontro com votos de que a senhora Bennet não tivesse encontrado a filha pior do que imaginava. Na verdade, encontrei, senhor, foi a resposta. Ela está mesmo doente demais para ser transportada. O Sr. Jones disse que não podemos pensar em levá-la conosco. Somos obrigadas a abusar um pouco mais da sua gentileza. Transportá-la? Exclamou Bingley. De modo algum se deve pensar nisso. Minha irmã, estou certo, não aceitará a ideia de que ela seja levada daqui. Pode ter certeza, minha senhora, disse a senhorita Bingley com fria cortesia de que a senhorita Bennet receberá todos os cuidados possíveis enquanto permanecer conosco. A senhora Bennet não poupou agradecimentos. Tenho certeza, acrescentou, de que, se não fosse por tão bons amigos, não sei o que lhe teria acontecido, porque ela está mesmo muito doente e seu sofrimento é grande, embora o enfrente com a maior paciência do mundo, que é como sempre age, porque seu temperamento é, sem exceções, o mais adorável de que já tive notícia. Sempre digo às minhas outras meninas que elas nada são comparadas a Jane. O senhor tem aqui uma sala muito agradável, Sr. Bingley, com uma encantadora vista para a alameda de entrada. Não conheço um só lugar na região que se compare a Netherfield. O senhor não pretende abandoná-la às pressas, espero, ainda que só a tenha alugado por pouco tempo. Tudo o que faço é feito às pressas, respondeu ele portanto, se eu me decidir a sair de Netherfield, é provável que o faça em 5 minutos. No momento, entretanto, considero-me perfeitamente instalado aqui. Esta é exatamente a ideia que eu fazia a seu respeito, disse Elizabeth. A senhorita começa a me compreender, não é verdade? Exclamou ele, virando-se para ela. Ah, sim, compreendo muito bem. Eu gostaria de tomar isso como um elogio, mas temo que seja lamentável ser assim tão transparente. De fato, quando é o caso. O que não significa que um caráter profundo e intrincado seja mais ou menos respeitável do que os que são como o seu. Lizzie, exclamou a mãe. Lembre-se de onde está e não comece com esse comportamento selvagem que você se permite ter em casa. Eu não sabia, continuou Bingley imediatamente, que a senhorita era uma estudiosa de personalidades. Deve ser um estudo interessante. É. Mas personalidades intrincadas são as mais interessantes. Elas têm pelo menos esta vantagem. O campo, disse Darcy, deve, em geral, oferecer poucos objetos para tal estudo. Entre os habitantes do campo, o ambiente em que as pessoas se movem é um tanto confinado e invariável. Mas as próprias pessoas mudam tanto que sempre há algo novo a ser observado em cada uma delas. É isso mesmo, exclamou a senhora Bennet, ofendido pela maneira com que ele se referiu aos habitantes do campo. Posso lhe garantir que no campo esse tipo de coisa acontece tanto quanto na cidade. Todos ficaram surpresos e Darcy, depois de olhar para ela por um instante, afastou-se em silêncio. A senhora Bennet, que imaginou ter obtido sobre ele uma vitória esmagadora, levou adiante seu sucesso. Eu, pessoalmente, não creio que Londres tenha grandes vantagens sobre o campo, com exceção das lojas e dos lugares públicos. O campo é muitíssimo mais agradável, não é, Sr. Bingley? Quando estou no campo, respondeu ele, nunca desejo deixá-lo e quando estou na cidade acontece-me mais ou menos o mesmo. Cada local tem suas vantagens, e posso ser tão feliz num quanto no outro. Claro, porque o senhor tem boa índole. Mas aquele cavalheiro, olhando para Darcy, pareceu considerar que o campo não tem qualquer valor. Na verdade, mamãe, a senhora está enganada, disse Elizabeth, enrubescendo com a atitude da mãe. A senhora compreendeu muito mal o Sr. Darcy. Ele quis apenas dizer que não havia tão grande variedade de pessoas a ser encontrada no campo quanto na cidade, com o que a senhora não pode deixar de concordar. Sem dúvida, querida, ninguém disse isso. Mas, quanto a não haver muita gente nesta região, acredito que há poucas aldeias maiores do que a nossa. Sei que frequentamos 24 famílias.
Nada além da consideração por Elizabeth poderia fazer com que Bingley mantivesse a compostura. Sua irmã era menos delicada e dirigiu os olhos para o Sr. Darcy com um sorriso bem expressivo. Elizabeth, numa tentativa de dizer algo que desviasse os pensamentos da mãe, perguntou então se Charlotte Lucas havia estado em Longbourn desde que ela saíra. Sim, ela passou ontem, com o pai. Que homem agradável é Sir William, não é mesmo, Sr. Bingley? Um homem tão distinto. Tão elegante e amável. Ele sempre tem algo a dizer a todos. Esta é minha definição de boas maneiras. Pessoas que se consideram muito importantes e nunca abrem a boca estão totalmente equivocadas. Charlotte jantou lá? Não, ela preferiu ir para casa. Imagino que precisavam dela para os bolos de carne. Eu, pessoalmente, Sr. Bingley, sempre mantenho criados que saibam cuidar do próprio trabalho. As minhas filhas são educadas de modo muito diferente. Mas cada um é juiz do que faz, e as meninas Lucas são excelentes moças, posso lhe garantir. É uma pena que não sejam bonitas. Não que eu considere Charlotte assim tão feia. Mas, enfim, ela é muito nossa amiga. Parece-me uma jovem muito agradável. Oh, meu caro, é sim. Mas o senhor deve reconhecer que ela é muito feia. A própria Lady Lucas já me disse isso muitas vezes, invejando a beleza da minha Jane. Não gosto de me vangloriar de minha própria filha, mas para ser honesta, Jane, não se vê muita gente mais bonita do que ela. É o que todos dizem. Não confio em minha própria parcialidade. Quando Jane estava com apenas 15 anos, havia um senhor em casa de meu irmão Gardiner na cidade tão apaixonado por ela que minha cunhada estava certa de que ele lhe faria uma proposta antes que viéssemos embora. Mas ele não fez. Talvez por achá-la jovem demais. Ainda assim, escreveu para ela alguns poemas, e eram muito bonitos. E assim terminou seu interesse, disse Elizabeth com impaciência. Muitos foram, imagino eu, os que o superaram da mesma forma. Pergunto-me quem foi o primeiro a descobrir a eficácia da poesia para afastar o amor. Acostumei-me a considerar a poesia como o alimento do amor, disse Darcy. De um grande amor, um amor sincero, sólido, pode ser. Tudo nutre o que já é forte. Mas quando tudo não passa de um leve e tênue interesse, estou convencida de que um bom soneto faria com que morresse a míngua. Darcy apenas sorriu, e a pausa geral que se seguiu fez com que Elizabeth tremesse de medo que sua mãe se expusesse ao ridículo outra vez. Gostaria de falar, mas não conseguiu pensar em algo para dizer, e, depois de uns instantes de silêncio, a Sra. Bennet começou a repetir seus agradecimentos ao Sr. Bingley por sua gentileza com Jane, com desculpas por incomodá-lo também com Lizzie. O Sr. Bingley foi sinceramente cortês em sua resposta e fez com que sua irmã mais moça também o fosse e dissesse o que a ocasião pedia. Ela cumpriu seu papel sem muita cordialidade, mas a Sra. Bennet estava satisfeita e logo depois pediu a carruagem. A esse sinal, sua filha mais moça se adiantou. As duas meninas tinham estado cochichando entre si durante toda a visita e, como resultado, a menor deveria cobrar do Sr. Bingley a promessa que fizera, em sua primeira ida ao campo, de dar um baile em Netherfield. Lydia era uma mocinha decidida e bem desenvolvida para seus 15 anos, de aparência graciosa e atitudes bem-humoradas, a favorita da mãe, que por afeto a havia apresentado à sociedade cedo demais. Era bastante impulsiva e tinha uma espécie de autoconfiança natural que, com a atenção dos oficiais a quem a recomendavam os bons jantares do tio e suas próprias maneiras agradáveis, se transformar em segurança. Era, portanto, a indicada para se dirigir ao Sr. Bingley a propósito do baile e sem rodeios cobrar-lhe a promessa, acrescentando que seria a coisa mais vergonhosa do mundo se ele não a cumprisse. A resposta dele a esse súbito ataque foi um deleite para os ouvidos de sua mãe. Estou inteiramente disposto, garanto-lhe, a manter meu compromisso, e, quando sua irmã se restabelecer, a senhorita me fará a gentileza de escolher o dia do baile. Mas por certo não terá vontade de dançar estando ela doente. Lydia declarou-se satisfeita. Oh! Claro,
Será muito melhor esperar até que Jane esteja bem e, então, será bem provável que o Capitão Carter esteja de volta a Meriton. E, quando o senhor tiver dado seu baile, ela acrescentou insistirei para que eles também deem um. Direi ao Coronel Forster que será uma vergonha se ele não o fizer. A senhora Bennet e filhas partiram então, e Elizabeth voltou no mesmo instante para perto de Jane, deixando seu próprio comportamento e o de sua família como assunto de comentários das duas moças e do Sr. Darcy. Este último, entretanto, não foi convencido a se juntar às censuras a ela, a despeito de todas as ironias da senhorita Bingley a respeito de belos olhos. Capítulo 10. O dia transcorreu muito parecido com o anterior. A senhora Hurst e a senhorita Bingley passaram algumas horas da manhã com a doente, que continuava, embora aos poucos, a melhorar. À noite, Elizabeth juntou-se ao grupo na sala de estar. A mesa de Lu, porém, não se repetiu. O Sr. Darcy escrevia, e a senhorita Bingley, sentada perto, observava o progresso de sua carta interrompendo-o diversas vezes com recados para sua irmã. O Sr. Hurst e o Sr. Bingley jogavam piquet e a senhora Hurst os observava. Elizabeth dedicou-se a costurar um pouco e tinha diversão suficiente prestando atenção ao que acontecia entre Darcy e sua companheira. Os inúmeros comentários da moça, fossem a respeito de sua caligrafia ou de como eram niveladas as linhas por ele escritas ou sobre o tamanho da carta, somadas à absoluta indiferença com que seus elogios eram recebidos, formavam um curioso diálogo que em tudo confirmava sua opinião a respeito de cada um. Como a senhorita Darcy ficará satisfeita ao receber esta carta? Ele não deu resposta. O senhor escreve incrivelmente rápido. Engano seu. Escrevo até bem devagar. Quantas cartas o senhor deve escrever ao longo de um ano? Cartas comerciais, também. Como as considero detestáveis. É uma sorte, então, que escrevê-las seja minha incumbência e não sua. Diga por favor à sua irmã que anseio por vê-la. Já lhe disse uma vez, a seu pedido. Receio que a ponta da pena não esteja a seu gosto. Deixe-me consertá-la. Faço pontas em penas admiravelmente bem. Obrigado, mas sempre faço eu mesmo as pontas das minhas penas. Como é possível que sua escrita seja tão uniforme? Ele ficou em silêncio. Diga à sua irmã que estou encantada por saber de seus progressos na harpa, e por favor lhe diga que estou extasiada com um belo esboço por ela desenhado para uma mesa e que o considero infinitamente superior ao da senhorita Grantley. Permita-me adiar seus arroubos até a próxima carta. No momento, não tenho espaço para lhes fazer justiça. Oh! Não tem importância. Eu a verei em janeiro. Mas o senhor sempre escreve à sua irmã cartas tão longas e encantadoras, Sr. Darcy. Em geral são longas, mas se são sempre encantadoras não me cabe afirmar. Trata-se de uma regra para mim, alguém que tem facilidade para escrever uma longa carta não pode escrever mal. Isso não vai funcionar como elogio para Darcy, Caroline, exclamou seu irmão porque ele não tem facilidade para escrever. Ele faz questão de encontrar palavras com 4 sílabas. Não é verdade, Darcy. Meu estilo é muito diferente do seu. Oh! Exclamou a senhorita Bingley. Charles escreve do modo mais descuidado que se possa imaginar. Deixa as frases pela metade e rasura o resto. Minhas ideias fluem tão depressa que não tenho tempo para exprimi-las. O que faz com que às vezes minhas cartas não transmitam ideia alguma ao destinatário. Sua humildade, Sr. Bingley, disse Elizabeth deve desarmar qualquer censura. Nada é mais ilusório, disse Darcy, do que a aparência de humildade. Muitas vezes não passa de pouco caso e, em outras, de uma arrogância indireta. E qual dos casos se aplica à minha recente demonstração de modéstia? A arrogância indireta, pois você na verdade se orgulha de suas falhas ao escrever, porque as considera decorrentes de uma rapidez de pensamento e de um descuido na execução que você reputa, se não elogiáveis, pelo menos bastante interessantes. A capacidade de fazer algo com rapidez é sempre muito apreciada por quem a possui,
e com frequência sem qualquer atenção à imperfeição da execução. Quando você disse hoje pela manhã à Sra. Bennet que se algum dia resolvesse sair de Netherfield iria embora em 5 minutos, sua intenção era de que isso fosse uma espécie de panegírico, de elogio a você mesmo. E, no entanto, o que há de tão louvável numa precipitação que pode deixar incompletos assuntos importantes e não oferece qualquer vantagem real para você mesmo ou qualquer outra pessoa? Ora, exclamou Bingley. Isso é demais, lembrar-se à noite de todas as tolices ditas pela manhã. E além do mais, palavra de honra, acredito que o que eu disse a meu respeito seja verdade e disto estou certo neste momento. Pelo menos, em assim sendo, não assumi a atitude de precipitação inconsequente apenas para me exibir diante das senhoras. É provável que você acredite, mas de modo algum estou convencido de que você partiria com tanta afobação. Sua conduta dependeria do acaso tanto quanto a de qualquer homem que eu conheça, e se, quando você estivesse cavalgando, um amigo dissesse, Bingley, você deveria ficar até a próxima semana, você com certeza ficaria, você com certeza não iria. E, diante de outra frase, poderia ficar mais um mês. Suas observações apenas provaram, exclamou Elizabeth, que o Sr. Bingley não fez justiça a seu próprio temperamento. O senhor mostrou agora sob um ângulo muito melhor do que ele mesmo havia feito. Fico-lhe extremamente grato, disse Bingley, por converter as palavras do meu amigo num elogio à mansidão da minha natureza. Mas temo que lhes esteja dando uma interpretação na qual ele sequer pensou, pois a opinião deste cavalheiro a meu respeito seria sem dúvida melhor se eu, em tais circunstâncias, respondesse com um redondo não e partisse o mais rápido possível. Consideraria então o Sr. Darcy perdoada a inconsequência de sua intenção inicial pela sua insistência em mantê-la? Honestamente, não lhe posso dar uma boa explicação. Darcy deve falar por si mesmo. Você espera que eu justifique opiniões que decidiu me atribuir, mas que nunca admiti teratologia supondo que assim fosse. Entretanto, para nos mantermos coerentes com sua interpretação, Sra. Bennet, deve lembrar-se de que o amigo que lhe sugeriria a volta para casa e o adiamento de seus planos apenas sugeriu que assim fosse e pediu-lhe que assim fizesse, sem apresentar argumento algum a favor de seu pedido. Ceder com presteza. Com facilidade. A persuasão de um amigo não tem qualquer mérito a seus olhos. Ceder sem convicção não é elogio ao discernimento de ninguém. Parece-me, Sr. Darcy, que o senhor não dá qualquer importância à influência da amizade e do afeto. A consideração pelo solicitante faria muitas vezes com que alguém cedesse prontamente ao que lhe foi solicitado, sem esperar por argumentos que o justificassem. Não falo apenas de casos como o que imaginou para o Sr. Bingley. Talvez possamos até mesmo esperar que tais circunstâncias se apresentem antes de discutir a propriedade de seu comportamento. Mas em casos genéricos e corriqueiros entre dois amigos, quando um deles deseja que o outro altere uma decisão de pouca relevância, pensaria o senhor mal dessa pessoa por aquecer ao desejo sem esperar ser convencida por argumentos? Não seria aconselhável, antes de prosseguir neste assunto, determinar com maior precisão o grau de importância que deve ter tal solicitação, assim como o grau de intimidade existente entre as partes? Mas com certeza, exclamou Bingley. Vamos ouvir todos os pormenores, não nos esquecendo de comparar alturas e tamanhos, pois isso, Sra. Bennet, dará à discussão mais peso do que se pode imaginar. Asseguro-lhe que, se Darcy não fosse um camarada tão alto, em comparação a mim, eu não o trataria com a metade da deferência com que o trato. Declaro não conhecer sujeito mais apavorante do que Darcy, em determinadas ocasiões, e em alguns lugares, sobretudo em sua própria casa e num domingo à tarde, quando ele não tem o que fazer. O Sr. Darcy sorriu, mas Elizabeth imaginou perceber que ele estava um tanto ofendido e, com isso, conteve o riso. A Sra. Bingley, bastante irritada com a indignidade de que Darcy fora alvo, apresentou seus calorosos protestos ao irmão por dizer tanta bobagem. Percebo sua intenção, Bingley, disse o amigo. Você não gosta de discussões e quer encerrar esta. É possível.
Discussões são muito parecidas com brigas. Se você e a senhorita Bennet quiserem adiá-la até que eu esteja fora da sala, ficarei muito grato, e você poderá, então, dizer de mim o que quiser. Acatar seu pedido, disse Elizabeth, não é para mim qualquer sacrifício, e o Sr. Darcy faria melhor terminando sua carta. O Sr. Darcy aceitou o conselho e terminou a carta. Estando completa a tarefa, ele pediu à senhorita Bingley e a Elizabeth a gentileza de um pouco de música. A senhorita Bingley encaminhou-se com certa pressa para o piano e, após um polido oferecimento a Elizabeth para que se apresentasse em primeiro lugar, que a outra recusou com a mesma polidez e maior sinceridade, sentou-se. A senhora Hurst cantou com a irmã e, enquanto estavam ambas assim ocupadas, Elizabeth não pôde deixar de observar, enquanto folheava alguns livros de música que havia sobre o instrumento, que com alguma frequência os olhos do Sr. Darcy se fixavam nela. Era-lhe difícil imaginar que pudesse ser objeto de admiração de um homem tão importante. Por outro lado, que ele a olhasse por não gostar dela seria ainda mais estranho. Conseguiu entretanto supor que, afinal, lhe chamava a atenção por haver nela algo mais inconveniente e irrepreensível, diante do que era por ele considerado adequado, do que em qualquer outra pessoa presente. Tal suposição não a magoou. Gostava muito pouco dele para se preocupar com sua aprovação. Depois de algumas canções italianas, a senhorita Bingley mudou o clima executando uma alegre balada escocesa, e logo a seguir o Sr. Darcy, aproximando-se de Elizabeth, lhe disse: Não se sente bastante tentada, senhorita Bennet, a aproveitar esta oportunidade para dançar uma quadrilha? Ela sorriu, mas não deu resposta. Ele repetiu a pergunta, um tanto surpreso com o silêncio. Oh, disse ela. Ouvi o que disse, mas não fui capaz de determinar de imediato o que responder. O senhor gostaria, bem sei, que eu respondesse sim, para ter o prazer de criticar meu gosto, mas sempre aprecio virar ao contrário esse tipo de jogo e frustrar alguém em seu premeditado desprezo. Decidi, portanto, dizer-lhe que de modo algum desejo dançar qualquer quadrilha, e agora me menospreze, se ousar. De fato, não ouso. Elizabeth, imaginando tê-lo insultado, ficou perplexa com tal galanteria. Mas havia em suas maneiras um misto de doçura e malícia que lhe tornava difícil insultar quem quer que fosse, e Darcy nunca estivera tão enfeitiçado por mulher alguma como estava por ela. Ele realmente acreditava que, não fosse a inferioridade dos parentes da moça, estaria correndo perigo. A senhorita Bingley viu, ou suspeitou, o bastante para sentir ciúmes, e a grande ansiedade pelo restabelecimento de sua caríssima amiga Jane recebeu algum incentivo do desejo de se ver livre de Elizabeth. Tentava com frequência provocar em Darcy antipatia por sua hóspede, falando a respeito de um suposto casamento entre ambos e planejando a felicidade dele em tal aliança. Espero, disse ela enquanto andavam juntos pelas aleias de arbustos no dia seguinte, que você dê à sua sogra, quando esse desejável evento se realizar, algumas sugestões a respeito das vantagens de segurar a língua, e, se conseguir, evite que as meninas mais moças corram atrás de oficiais. E, se posso mencionar assunto tão delicado, faça o possível para refrear aquele pequeno tom, beirando a arrogância e a impertinência, que possui a sua dama. Alguma outra proposta para minha felicidade doméstica? Ah! Tenho, sim. Deixe que os retratos dos tios Phillips sejam colocados na galeria de Pemberley. Coloque-os ao lado de seu tio-avô juiz. Estão todos na mesma profissão, como sabe, só que em linhas diferentes. Quanto ao retrato da sua Elizabeth, não deve mandar fazê-lo, pois que pintor faria justiça àqueles belos olhos? Não seria fácil, realmente, captar-lhes a expressão, mas a cor e o formato, bem como os cílios, tão delicados, poderiam ser copiados. Nesse momento se viram, no cruzamento com outra Leia, diante da senhora Hurst e da própria Elizabeth. Não sabia que vocês pretendiam caminhar, disse a senhorita Bingley um tanto confusa, receando terem sido ouvidos. Vocês se portaram muito mal conosco, respondeu a senhora Hurst
desaparecendo sem nos dizer que iam sair. Então, segurando o braço livre do Sr. Darcy, deixou Elizabeth andando sozinha. O caminho só permitia a passagem de 3 pessoas. O Sr. Darcy percebeu a indelicadeza e no mesmo instante disse: "Esta aldeia não é larga o suficiente para nosso grupo. Deveríamos ir para a Alameda." Mas Elizabeth, que não sentia a menor vontade de continuar com eles, respondeu rindo: "Não, não, fiquem onde estão. Os 3 formam um grupo encantador e parecem perfeitos assim. Uma 4ª pessoa estragaria todo o quadro. Até logo." Afastou-se feliz, alegrando-se, enquanto caminhava, com a esperança de estar de volta à sua casa dentro de 1 ou 2 dias. Jane já se recuperara o bastante para desejar sair do quarto por algumas horas naquela noite. Jogo para 2 pessoas, em que são usadas 32 cartas do baralho. Nota do tradutor. Capítulo 11. Quando as senhoras se retiraram após o jantar, Elizabeth subiu correndo ao quarto da irmã e, vendo-a bem agasalhada contra o frio, acompanhou-a à sala de estar, onde foi recebida por suas 2 amigas com muitas demonstrações de prazer. E Elizabeth nunca as tinha visto tão gentis como durante a hora que se passou antes da vinda dos cavalheiros. Sua desenvoltura na arte de conversar era considerável. Sabiam descrever um espetáculo em detalhes, contar histórias com graça e zombar dos conhecidos com senso de humorístico. Mas, ao entrarem os cavalheiros, Jane deixou de ser o centro das atenções. Os olhos da senhorita Bingley voltaram-se no mesmo instante para Darcy e ela tinha algo a lhe dizer antes que ele pudesse dar alguns passos à frente. Ele se dirigiu à senhorita Bennet, cumprimentando-a com cortesia. O Sr. Hurst também lhe fez uma leve reverência e disse estar muito contente, mas as efusões e o entusiasmo ficaram por conta do cumprimento de Bingley, cheio de alegria e atenções. A primeira meia hora foi gasta em avivar o fogo, a fim de que Jane não sofresse com a mudança da temperatura entre os cômodos, e ele insistiu que a acomodassem do outro lado da lareira, para que ficasse distante da porta. Sentou-se então a seu lado e mal falou com qualquer outra pessoa. Elizabeth, costurando no outro canto da sala, observava tudo aquilo com grande prazer. Terminado o chá, o Sr. Hurst insinuou a cunhada à mesa de jogos. Mas em vão. Ela intuíra que o Sr. Darcy não estaria interessado em cartas, e o Sr. Hurst logo viu rejeitado seu pedido, mesmo quando feito às claras. Ela lhe garantiu que ninguém pretendia jogar, e o silêncio de todo o grupo diante do assunto pareceu lhe dar razão. O Sr. Hurst nada pôde fazer além de se esticar num dos sofás e adormecer. Darcy apanhou um livro, a senhorita Bingley fez o mesmo, e a senhora Hurst, ocupada sobretudo em brincar com suas pulseiras e anéis, participava de vez em quando da conversa do irmão com a senhorita Bennet. A atenção da senhorita Bingley estava tão voltada para a observação dos progressos que o Sr. Darcy fazia no livro dele quanto para a leitura do que tinha nas mãos, e durante todo o tempo perguntava algo ou olhava a página lida por ele. Não conseguiu, entretanto, envolvê-lo em qualquer conversa, ele apenas respondia às suas perguntas e continuava a ler. Afinal, um tanto exausta pela tentativa de se distrair com seu próprio livro, que só tinha escolhido por ser o segundo volume do dele, ela deu um grande bocejo e disse: "Como é agradável passar uma noite desta maneira. Declaro que, sem dúvida, não há prazer como a leitura. Como nos cansa depressa qualquer outra coisa que não seja um livro. Quando eu tiver minha própria casa, ficarei desolada se não tiver uma excelente biblioteca." Ninguém lhe deu qualquer resposta. Ela então bocejou mais uma vez, deixou de lado o livro e passou os olhos pela sala em busca de alguma diversão. Ao ouvir o irmão mencionar a senhorita Bennet um baile, voltou-se de repente para ele e disse: "Aliás, Charles, você está mesmo pensando seriamente em dar um baile em Netherfield? Eu o aconselharia, antes de se comprometer, a pedir a opinião dos presentes. Ou muito me engano ou há entre nós alguns para quem um baile seria mais um castigo do que um prazer." "Se você se refere a Darcy", exclamou o irmão Traço, "ele pode ir dormir, se preferir, antes que a festa comece. Mas,
Quanto ao baile, já é coisa decidida, e, tão logo Nichols tenha preparado a sopa branca, distribuirei os convites. Eu gostaria muito mais de bailes, retrucou ela, se fossem organizados de outra maneira, mas há algo insuportavelmente entediante no modo como em geral transcorre esse tipo de reunião. Seria sem dúvida muito mais racional se a ordem do dia fosse conversar em vez de dançar. Muito mais racional, minha querida Caroline, com certeza, mas não se pareceria muito com um baile. A senhorita Bingley não respondeu e, logo depois, levantou-se e andou pela sala. Seu porte era elegante e ela andava bem, mas Darcy, a quem tudo isso se destinava, continuava inabalável em sua leitura. Em desespero de causa, decidiu-se por mais um esforço e, voltando-se para Elizabeth, disse: Senhorita Eliza Bennet, deixe-me convencê-la a seguir meu exemplo e dê uma volta pelo salão. Garanto-lhe que é muito revigorante depois de se estar tanto tempo sentada na mesma posição. Elizabeth ficou surpresa, mas concordou de imediato. A senhorita Bingley atingiu o real objetivo de sua amabilidade. O Sr. Darcy olhou para cima. Ele tinha tanta consciência da novidade daquele tipo de gentileza quanto poderia ter a própria Elizabeth e, sem perceber, fechou o livro. Foi diretamente convidado para se juntar a elas, mas recusou, observando que só conseguia imaginar 2 motivos para que ambas decidissem andar juntas de um lado para outro da sala e, qualquer que fosse, sua presença só atrapalharia. O que estaria ele insinuando? A senhorita Bingley morria de vontade de saber o que ele pretendia dizer com aquilo e perguntou a Elizabeth se ela fazia ideia. A menor ideia, foi a resposta mas esteja certa de que ele pretende nos criticar, e a melhor maneira de frustrá-lo será nada perguntar a respeito. A senhorita Bingley, contudo, era incapaz de frustrar o Sr. Darcy fosse no que fosse e insistiu em pedir uma explicação dos 2 motivos. Não faço a menor objeção em explicá-los, disse ele, tão logo ela o deixou falar. Ou as duas escolheram esta maneira de passar a noite porque são confidentes uma da outra e têm assuntos secretos para discutir ou porque têm perfeita noção de que sua silhueta é mais atraente quando andam. No primeiro caso, eu as atrapalharia e, no segundo, posso admirá-las muito mais estando sentado junto à lareira. Mas que absurdo! Exclamou a senhorita Bingley. Jamais ouvi algo tão abominável. Como podemos puni-lo por dizer tais coisas? Nada mais fácil, se é apenas o que pretende, disse Elizabeth. Todos podemos atormentar e punir uns aos outros. Irrite-o. Ria dele. Sendo tão sua amiga, deve saber como fazê-lo. Mas, palavra de honra, eu não sei. Asseguro-lhe que minha amizade ainda não me ensinou isto. Irritar a atitude tranquila e a presença de espírito. Não, não. Sinto que ele pode nos vencer nesse terreno. E quanto a rir, não vamos nos expor, por favor, tentando rir sem motivos. O Sr. Darcy só tem do que se orgulhar. Não é possível rir do Sr. Darcy, exclamou Elizabeth. Este é um raro privilégio e espero que raro continue, pois seria para mim uma grande perda conhecer muitas pessoas assim. Adoro rir. A senhorita Bingley, disse ele, deu-me mais mérito do que é cabível. O melhor e mais sábio homem. Não, as melhores e mais sábias ações de um homem podem ser tornadas ridículas por alguém cujo objetivo primordial na vida é a zombaria. Com certeza, retrucou Elizabeth, há pessoas assim, mas espero não ser uma delas. Espero jamais ridicularizar o que é sábio e bom. Tolices e bobagens, extravagâncias e inconsistências sem dúvida me divertem, confesso, e rio delas sempre que posso. Mas tais atributos, suponho, são exatamente os que não lhes são característicos. Talvez isso não seja possível para todos, mas tenho me dedicado a evitar essas fraquezas que com frequência expõem ao ridículo grandes inteligências. Tais como vaidade e orgulho. Vaidade é realmente uma fraqueza. Mas o orgulho. Quando há uma genuína superioridade de espírito, o orgulho está sempre sob controle. Elizabeth virou-se para ocultar um sorriso. Sua avaliação do Sr. Darcy terminou,
Suponho, disse a senhorita Bingley. E qual o resultado? Estou absolutamente convencida de que o Sr. Darcy não tem defeitos. Ele mesmo confessa sem dissimulações. Não, disse Darcy. Não tive tal pretensão. Tenho defeitos de sobra, mas não são, espero, de discernimento. Ao meu temperamento, não dou grande crédito. Ele é, acredito, muito pouco condescendente. Sem dúvida pouco demais. Com as convenções sociais. Não consigo esquecer as tolices e fraquezas alheias tão depressa quanto deveria, nem as ofensas que me são feitas. Meus sentimentos não se esvaem diante de qualquer tentativa de demovê-los. Meu temperamento poderia talvez ser chamado de rancoroso. Minha consideração por alguém, uma vez perdida, está perdida para sempre. Esta é com certeza uma falha, exclamou Elizabeth. O ressentimento implacável é uma mancha num caráter. Mas o senhor escolheu bem a sua imperfeição. Realmente não posso rir disso. De mim, o senhor está salvo. Existe, acredito, em todas as naturezas uma tendência para um determinado pecado. Um defeito natural, que nem mesmo a melhor educação pode extinguir. E o seu defeito é odiar todas as pessoas. E o seu, respondeu ele com um sorriso, é propositalmente interpretá-las mal. Vamos a um pouco de música, exclamou a senhorita Bingley, cansada de uma conversa da qual não participava. Louisa, você não se importa se eu acordar o Sr. Hurst? A irmã não fez a menor objeção, e o piano foi aberto. Darcy, depois de alguns momentos de reflexão, não lamentou o fato. Começava a perceber o perigo de dar demasiada atenção a Elizabeth. No original, white soup. Antiga receita inglesa, preparada com caldo de vitela ou frango, gemas de ovo, amêndoas moídas e creme, servida com vinho adoçado e quente, era habitualmente oferecida nos bailes como bebida revigorante. Nota do tradutor. Capítulo 12. Como resultado de um acordo entre as irmãs, Elizabeth escreveu na manhã seguinte à mãe, pedindo que a carruagem lhes fosse mandada no decorrer do dia. Mas a senhora Bennet, que calculara que a estada de suas filhas em Netherfield se estenderia até a quinta-feira seguinte, o que teria dado a Jane uma semana, não se disporia de bom grado a tê-las de volta antes. Sua resposta, portanto, não foi favorável, pelo menos não aos desejos de Elizabeth, que estava impaciente por se ver em casa. A senhora Bennet escreveu-lhes que não seria possível ter a carruagem antes de quinta e, ao final do bilhete, estava dito que, se o Sr. Bingley e sua irmã insistissem para que ficassem por mais tempo, poderia dispor das duas sem problemas. Contra a ideia de ficar por mais tempo, entretanto, Elizabeth estava determinada, além de não esperar tal insistência, e, pelo contrário, receando serem consideradas intrusas por lá permanecerem sem necessidade. Insistiu com Jane para que pedisse imediatamente emprestada a carruagem do Sr. Bingley, e ficou então decidido que sua intenção original de deixar Netherfield naquela manhã seria apresentada e o pedido, feito. O comunicado gerou diversas demonstrações de interesse e muito foi dito sobre desejarem que ficassem pelo menos até o dia seguinte para que cuidassem mais de Jane, e por um dia sua partida foi adiada. A senhorita Bingley lamentou então ter feito tal proposta, pois seu ciúme e antipatia por uma das irmãs em muito excediam o afeto pela outra. O dono da casa lamentou com sinceridade saber que se iriam tão depressa e por diversas vezes tentou convencer a senhorita Bennet que isso não seria prudente, que ela ainda não estava totalmente curada, mas Jane era firme quando sentia que fazia o que era correto. Para o Sr. Darcy, a informação foi bem-vinda. Elizabeth já ficara tempo suficiente em Netherfield. Ela o atraía mais do que gostaria. E a senhorita Bingley era descortês com ela e, com ele, mais irônica do que de hábito. Decidiu-se, sensatamente, a tomar especial cuidado para que nenhum sinal de admiração lhe escapasse agora, nada que pudesse aumentar nela a esperança de influenciar sua felicidade, consciente de que tal ideia havia sido sugerida. Seu comportamento durante o último dia seria crucial para confirmá-la ou destruí-la.
Firme em seu propósito, mal lhe dirigiu 10 palavras durante todo o sábado e, embora tivessem sido uma vez deixados a sós por meia hora, concentrou-se com mais afinco em seu livro e sequer olhou para ela. No domingo, depois da missa matinal, deu-se a separação, agradável para quase todos. A cortesia da senhorita Bingley em relação a Elizabeth aumentou bem depressa, assim como seu afeto por Jane, e, quando as duas partiram, depois de reafirmar a última o prazer que sempre lhe dara e estar com ela fosse em Longbourn ou em Netherfield e de abraçá-la com ternura, chegou a apertar a mão da primeira. Elizabeth despediu-se de todo o grupo com o melhor dos humores. Em casa, não foram recebidas com muita cordialidade pela mãe. A senhora Bennet surpreendeu-se com a sua chegada e achou que tinham feito muito mal em se dar tanto trabalho, além de ter certeza de que Jane se resfriara outra vez. Mas o pai, embora muito lacônico em suas demonstrações de prazer, ficou realmente feliz ao vê-las. Ele percebera a importância de ambas no ambiente familiar. As conversas noturnas, quando todos se reuniam, haviam perdido grande parte da animação e quase todo o sentido com a ausência de Jane e Elizabeth. Encontraram Mary, como sempre, mergulhada no estudo do baixo contínuo e da natureza humana e precisaram apreciar alguns trechos e ouvir novas observações a respeito de antigos conceitos morais. Catherine e Lydia tinham informações de outro tipo. Muito havia sido feito e muito havia sido dito no regimento desde a quarta-feira anterior. Diversos oficiais jantaram com seu tio. Um soldado fora acoitado e corria o boato de que o coronel Forster ia se casar. Capítulo 13. Espero, minha cara, disse o Sr. Bennet à sua esposa enquanto tomavam o café da manhã no dia seguinte que a senhora tenha mandado preparar um bom jantar para hoje, porque tenho motivos para crer que alguém se juntará ao nosso grupo familiar. O que quer dizer com isso, meu caro? Não há convidado algum, tenho certeza, a não ser que Charlotte Lucas apareça de repente. E espero que minha comida seja satisfatória para ela. Não acredito que tenha sempre coisa igual em casa. A pessoa de quem falo é um cavalheiro. E um estranho. Os olhos da senhora Bennet soltaram faíscas. Um cavalheiro e um estranho. É o Sr. Bingley, tenho certeza. Mas Jane. Você não disse uma palavra a respeito. Que menina sonsa. Bem, tenho certeza de que ficarei muitíssimo feliz recebendo o Sr. Bingley. Mas... Santo Deus! Que falta de sorte! Não há como conseguir um pedaço de peixe para hoje. Lydia, meu amor, toque a campainha, preciso falar com Rio agora mesmo. Não é o Sr. Bingley, disse o marido. É uma pessoa que nunca vi em toda a minha vida. Isso provocou a perplexidade geral e ele teve o prazer de ser avidamente interrogado pela mulher e pelas 5 filhas ao mesmo tempo. Depois de se divertir por algum tempo com tanta curiosidade, explicou. Há cerca de um mês recebi esta carta e há uns 15 dias respondi, pois considerei o caso um tanto delicado e achei que lhe deveria dar atenção. É carta do meu primo, o Sr. Collins, que, com a minha morte, poderá mandar todas vocês saírem desta casa quando bem entender. Oh, meu caro, exclamou a Sr. Bennet. Não aguento ouvi-lo mencionar este assunto. Por favor, não fale nesse homem odioso. Acho a pior coisa do mundo que seus bens sejam tomados de suas próprias filhas, e tenho certeza de que, se estivesse em seu lugar, eu já teria tentado há muito tempo fazer algo a respeito. Jane e Elizabeth tentaram explicar-lhe o que era um legado inalienável. Já haviam tentado fazê-lo diversas vezes, mas este era um assunto a respeito do qual a senhora Bennet não conseguia raciocinar, e ela continuava a se enfurecer amargamente com a crueldade de se tirar a herança de uma família de 5 filhas em prol de um homem com quem ninguém se importava. Não há dúvidas de que se trata de uma enorme injustiça, disse o Sr. Bennet e nada pode isentar o Sr. Collins da culpa por herdar Longbourn. Mas, se ouvir a carta dele, talvez possa se sentir um pouco melhor, pelo modo como ele se expressa. Não, estou certa que não e acho que é muito impertinente por parte dele lhe escrever, e também muito hipócrita. Odeio esses falsos amigos.
Por que não continuar de relações cortadas com o senhor, como fazia o pai dele? Boa pergunta. Ele parece ter tido alguns escrúpulos filiais a respeito, como vão ouvir. Hunsford, perto de Westeron, Kent, 15 de outubro. Prezado senhor. O desentendimento existente entre o senhor e meu falecido e honrado pai sempre me provocou muito constrangimento e, desde que tive a desventura de perdê-lo, mais de uma vez desejei consertar as coisas. Fui, porém, durante algum tempo refreado por minhas próprias dúvidas, receando que pudesse parecer desrespeitoso à sua memória o fato de eu me relacionar em bons termos com alguém com quem ele sempre preferiu estar em desacordo. Aí está, Sra. Bennet. Decidi-me agora, porém, a respeito, pois, ao ser ordenado padre na Páscoa, tive o privilégio de ser agraciado com o patronato da muito honorável Lady Catherine de Bourgh, viúva de Sir Louis de Bourgh, cuja generosidade e beneficência me escolheram para a inestimável reitoria desta paróquia, onde todos os meus esforços se concentrarão em servir Sua Senhoria com gratidão e respeito e estar sempre pronto para presidir os ritos e cerimônias instituídos pela Igreja da Inglaterra. Ademais, como clérigo, sinto ser meu dever promover e consolidar a bênção da paz em todas as famílias ao alcance de minha influência. E por isso me parabenizo por serem minhas proposições altamente recomendáveis e por acreditar que o fato de ser eu o próximo na linha de sucessão de Longbourn será gentilmente considerado irrelevante e não o levará a rejeitar este oferecimento do ramo de oliveira. Não posso deixar de estar consternado por ser um instrumento que virá a lesar suas amáveis filhas e rogo-lhe que me permita lamentar o fato, bem como assegurar-lhe minha disposição de fazer quaisquer reparações possíveis. A partir de agora, se não tiver objeções quanto a me acolher em sua casa, reservo-me o prazer de ser recebido pelo senhor e sua família na segunda-feira, dia 18 de novembro, por volta das 4 da tarde, e talvez abuse de sua hospitalidade até a noite do sábado seguinte. O que posso fazer sem qualquer inconveniência, pois Lady Catherine não fará restrições à minha eventual ausência num domingo, desde que outro clérigo se comprometa a realizar o ofício do dia. Apresento-lhe, caro senhor, meus respeitosos cumprimentos, extensivos à sua esposa e filhas. Seu devotado amigo, William Collins. Às 4, portanto, podemos esperar esse cavalheiro apaziguador, disse o Sr. Bennet dobrando a carta. Ele parece ser um jovem bastante consciencioso e educado, palavra de honra, e não tenho dúvidas de que este poderá ser um valioso relacionamento, sobretudo se Lady Catherine for generosa o bastante para deixar que ele nos visite outras vezes. Há algum bom senso no que ele diz a respeito das meninas, seja como for, e se ele estiver disposto a fazer-lhes reparações, não serei eu quem o desencorajará. Mesmo sendo difícil, disse Jane, adivinhar de que modo ele pretende nos conceder o que acredita merecermos, tal desejo sem dúvida fala a seu favor. Elizabeth estava sobretudo impressionada pela extraordinária deferência com que o rapaz se referia a Lady Catherine e por sua virtuosa intenção de batizar, casar e enterrar seus paroquianos sempre que necessário. Ele deve ser um excêntrico, imagino, disse ela. Não consigo formar uma opinião. Há algo pomposo demais em seu estilo. E o que pretende ao se desculpar por ser o próximo na linha de sucessão? Não devemos supor que faria algo, se fosse possível. Acredita que ele seja um homem sensato, meu pai? Não, meu bem, não acredito. Tenho grandes esperanças de descobrir nele exatamente o oposto. Há em sua carta um misto de servilismo e presunção que promete muito. Estou impaciente para conhecê-lo. Quanto à redação, disse Mary Traço, a carta não parece ter defeitos. A ideia do ramo de oliveira talvez não seja muito nova, mas acho que foi bem colocada. Para Catherine e Lydia, nem a carta nem seu autor tinham qualquer interesse. Beirava o impossível que seu primo aparecesse num casaco escarlate, e há algumas semanas não se sentiam atraídas pela companhia de um homem cujo traje fosse de qualquer outra cor. Quanto à mãe, a carta do Sr. Collins apagara muito de sua má vontade e ela se preparava para recebê-lo com uma calma que deixava atônitos o marido e as filhas.
O Sr. Collins foi pontual e recebido com grande cortesia por toda a família. O Sr. Bennet pouco disse, na verdade, mas as senhoras estavam bem dispostas a conversar e o Sr. Collins também não parecia precisar de encorajamento nem estar inclinado a se calar. Tratava-se de um rapaz alto e robusto, de 25 anos. Seu ar era grave e imponente e suas maneiras muito formais. Não se passou muito tempo após sua chegada sem que ele cumprimentasse a Sra. Bennet por ter filhas tão bonitas, disse que ouvira falar muito da beleza das moças, mas que naquele caso a fama não fazia justiça à verdade. E acrescentou que não tinha dúvidas de que as veria todas casadas a seu devido tempo. Tal galanteio não foi muito do agrado de algumas de suas ouvintes, mas a Sra. Bennet, que não se aborrecia com elogios, respondeu com presteza. O senhor é muito gentil, estou certa. E desejo de todo o coração que assim seja, pois de outro modo elas ficariam bastante desamparadas. As coisas são dispostas de formas estranhas. A senhora talvez se refira à sucessão desta propriedade. Ah! É verdade, meu senhor. Deve concordar que este é um assunto doloroso para minhas pobres filhas. Não que eu tencione culpar o senhor, pois sei que neste mundo tais coisas são questão de sorte. Não há como saber quem se beneficiará de uma herança a partir do momento em que os bens tenham sido vinculados. Sou muito sensível, minha senhora, à provação de minhas lindas primas e teria muito a dizer sobre o assunto, mas não gostaria de parecer petulante ou precipitado. Posso, porém, garantir às jovens que vim preparado para admirá-las. No momento nada mais direi, mas, talvez, quando nos conhecermos melhor. Foi interrompido pelo aviso de que o jantar estava servido, e as moças sorriram entre si. Não foram elas o único objeto de admiração por parte do Sr. Collins. O vestíbulo, a sala de refeições e todos os móveis foram examinados e elogiados, e seus comentários teriam tocado o coração da Sra. Bennet, não fosse pela mortificante suposição de que ele considerasse tudo aquilo sua futura propriedade. O jantar também foi, a seu tempo, muitíssimo apreciado, e ele pediu que lhe dissessem a qual de suas lindas primas se devia a excelência de seu preparo. Mas foi devidamente posto em seu lugar pela Sra. Bennet, que lhe afirmou com alguma aspereza que eram perfeitamente capazes de manter um bom cozinheiro e que as filhas nada tinham a fazer na cozinha. Ele pediu perdão por tê-la desagradado. Num tom mais suave, ela declarou não estar ofendido, mas ele continuou a se desculpar por mais 15 minutos.